isso, e encontrará força. Ela percebeu que você não era o mesmo de antes, que agora é um homem que responde, não reage. Essa estabilidade, essa calma, essa ausência de caos é sedutora porque, no fundo, toda mulher procura não um homem perfeito, mas um homem que sabe se manter firme mesmo quando tudo desaba. Razão 4. Você se tornou raro, sim. Raro. Num mundo cheio de pressa, carência e homens implorando por atenção, você se tornou a exceção. Não seguiu o roteiro, não fez drama, não implorou, sumiu e se elevou. E isso é extremamente raro hoje. Homens estoicos não são comuns. Homens que controlam emoções, que pensam antes de agir, que se tornam melhores em silêncio, são quase lendas. E o que é raro é valioso. Sabe por que ela volta? Porque lá fora o que encontra são cópias, você virou original. Ela compara, mesmo sem querer, e percebe que os outros não têm a calma que você tinha, não têm a firmeza no olhar, não têm a clareza de quem não depende de ninguém para ser completo. É como sair de um castelo silencioso e entrar num mercado barulhento. Chega uma hora que ela quer voltar para o silêncio porque lá se sente segura. Epicteto dizia: se queres ser amado, ama a ti mesmo primeiro. Foi exatamente isso que fez. Parou de correr atrás e começou a correr por você. Razão 5. Você parou de discutir, ela cutucava, mandava mensagens ambíguas, jogava indiretas, provocava, mas você não mordeu a isca. Parou de entrar na arena emocional, parou de lutar por razão, parou de querer ter a última palavra. E isso desarma, porque a discussão para quem ainda quer controle é uma forma de manter conexão mesmo que tóxica. Ela fala, você responde. Ela acusa, você se defende. Ela cria drama, você alimenta. Mas quando simplesmente não entra nesse jogo, ela perde o controle da narrativa. E agora tudo que sobra é o silêncio. No silêncio, a consciência dela fala mais alto. A ausência do seu confronto vira presença na mente dela. Sêneca dizia: o sábio não se ofende, ele compreende. Você compreendeu que discutir com quem já decidiu partir é como tentar segurar o vento, inútil, desgastante, imaturo. Razão 6. Você mostrou que sua vida não gira ao redor dela. Ela saiu, e você não parou. Sua rotina continuou, seus treinos continuaram, seus projetos, seu foco, sua missão, tudo continuou. Não virou aquele cara que para de viver porque perdeu alguém. Virou o homem que continua mesmo quando dói, e isso muda tudo porque ela esperava que o mundo parasse, que seu Instagram morresse, que sua energia sumisse. Mas o que viu foi o contrário. Você floresceu. Não ficou postando indiretas, ficou em silêncio, mas em movimento. E esse contraste é devastador para a mente de quem te deixou. Ela começa a pensar, será que ele nem me amava tanto assim? Como conseguiu seguir tão rápido? Ele já superou ou simplesmente tem uma vida tão rica que eu nunca fui o centro? E aí vem a verdade que poucos homens aceitam. O amor verdadeiro não anula a independência, ele a fortalece. Marco Aurélio dizia, pense como um homem de ação. Haja como um homem de pensamento. Foi isso que fez. Pensou com clareza, agiu com firmeza. Razão 7. Você a respeitou, mas não a idolatrou. Isso é uma diferença brutal. Quando um homem idolatra, ele se anula, coloca a mulher num pedestal tão alto que esquece de se olhar no espelho. Mas quando um homem respeita, ele reconhece valor sem se diminuir no processo. Você não foi aquele cara que aceitava tudo para não perdê-la. Tinha limites, tinha princípios. Sabia dizer não sem medo. Não fez dela seu Deus, fez dela uma escolha, e uma escolha pode ir embora, mas isso não muda quem você é. Esse tipo de postura, com o tempo, brilha. Mesmo que ela tenha ignorado antes, agora compara. E o que encontra lá fora? Homens que se ajoelham por atenção, que mudam quem são, para agradar, que não sabem quem são sem aprovação. Epicteto dizia, se queres agradar a todos, prepara-te para viver sem dignidade. Você escolheu manter a dignidade, e isso fica na memória. Razão 8. Você deixou que ela sentisse a ausência, e isso foi o golpe mais silencioso que poderia dar. Porque enquanto você se calou, ela começou a ouvir não sua voz, mas os próprios pensamentos. A ausência cria um eco, e esse eco repete tudo aquilo que ela tentou ignorar. As conversas sinceras, o cuidado sutil, a presença firme, a paz que tinha, e perdeu. Você não tentou se manter presente, não forçou contato, não apareceu sem querer nos lugares que ela frequentava, confiou na força da sua ausência,
E isso fez com que ela, aos poucos, sentisse sua presença de outra forma, mais forte, mais profunda, mais real. Sêneca dizia: às vezes é preciso afastar-se para que os outros percebam o quão essenciais somos. Você se afastou, e o vazio ficou com ela. Razão. 9. Você se conectou com algo maior que ela. Enquanto muitos homens se perdem quando perdem uma mulher, você se reencontrou. Parou de olhar para trás e começou a olhar para dentro. Foi aí que a mágica aconteceu. Redirecionou a energia que gastava tentando entendê-la. Para entender a si mesmo, mergulhou em livros, em treinos, em meditação, na sua missão. E mais importante, começou a caminhar com propósito. Deixou de viver por carência e passou a viver por convicção. Marco Aurélio escreveu: perde-se apenas o que se possui, e ninguém possui aquilo que é essencial. Deixou de possuir e começou a pertencer não a ela, mas a um sentido maior, ao seu próprio caminho. Razão 10. Você não tentou reconquistá-la, você se reconstruiu. E essa é a virada final. Enquanto ela esperava ver um homem tentando provar algo, você apareceu como alguém que não precisava mais provar nada. Não postou indiretas, não fez joguinhos, não tentou mostrar que está melhor, simplesmente ficou melhor. Não reconstruiu para impressionar, reconstruiu porque entendeu que a dor era apenas o início. Que o fim de um relacionamento não era o fim da sua história, era o começo de uma nova versão de você. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que aprenda a se dominar. E você aprendeu. Ela viu, sentiu, voltou. Mas agora você é outro e talvez nem queira mais, porque percebeu que a verdadeira vitória não está em tê-la de volta. Está em não precisar mais dela para se sentir completo. Bem-vindos a mais um conteúdo do canal Estoico. Alguma vez você se viu desejando, até mesmo ansiando pelo amor, sentindo como se fosse a peça faltante, que finalmente completaria sua existência? A sociedade frequentemente retrata o amor como objetivo final, o ápice da experiência humana, a solução mágica para todos os nossos problemas. Mas e se disséssemos que essa busca incessante pelo amor poderia ser, na verdade, mais um obstáculo do que uma ajuda para encontrar a verdadeira felicidade e contentamento? Olá e bem-vindos à nossa exploração profunda de uma perspectiva que pode desafiar tudo o que você foi ensinado sobre o amor. Hoje vamos retroceder no tempo e explorar a sabedoria dos antigos estoicos. O estoicismo, uma escola de filosofia, fundada no século III a.C., seja é baseada no conhecimento e na crença de que os sábios vivem em harmonia com a razão divina que governa a natureza. Os estoicos tinham observações incrivelmente perspicazes sobre nossas emoções, especialmente quando se tratava do amor. Eles acreditavam que nossas emoções não deveriam nos governar, mas sim que deveríamos compreendê-las e controlá-la. O que isso poderia ter a ver com nossas buscas modernas pelo amor? Acompanhem conosco enquanto desvendamos os ensinamentos estoicos e exploramos por que acreditavam que não deveríamos perseguir o amor. Perspectiva estoica sobre o amor. Mergulharmos na perspectiva estoica sobre o amor. É importante entender as visões de alguns de seus pensadores mais influentes, que contribuíram significativamente para a interpretação estoica das emoções, incluindo o amor. Sêneca acreditava que o amor é uma parte natural e necessária da vida, mas advertia contra deixar que nos consumisse. Para Sêneca, assim como todas as emoções, o amor deve ser moderado e controlado. Não deve se tornar uma obsessão que nos desvie do nosso caminho em direção à virtude e sabedoria. Marco Aurélio, o imperador romano e devoto estoico, expressou sentimentos semelhantes em sua famosa obra Meditações. Ele enfatizou a importância de manter o controle sobre nossas emoções, lembrando-nos de que temos o poder de moldar nossas percepções e respostas. Epicteto, um antigo escravo, convertido em filósofo, ensinou que nossa tranquilidade depende de distinguir o que podemos controlar do que não podemos. Embora não possamos controlar se alguém nos ama, podemos controlar como respondemos a esses sentimentos. No cerne do estoicismo está o conceito de indiferença preferida. Esses são aspectos da vida que não são intrinsecamente bons nem maus, mas podem contribuir para uma boa vida se forem usados corretamente. O amor, para os estoicos, se encaixa nessa categoria. Não é uma virtude em si mesmo, nem algo intrinsecamente ruim. Em vez disso, o amor é algo que pode entregar valor às nossas vidas
mas não deve ser nosso objetivo final nem determinar nossa felicidade. Isso é uma perspectiva verdadeiramente radical, especialmente em contraste com as narrativas que, frequentemente, nos ensinam que o amor é a fonte última de felicidade e realização. No entanto, os estoicos acreditavam que a verdadeira paz vem de dentro, não de fatores externos menos, nem mesmo do amor. Os problemas de perseguir o amor. Mas o que queremos dizer quando falamos em perseguir o amor? Em essência, perseguir o amor é fazer da busca por um parceiro romântico o objetivo principal da vida. É a busca incansável pelo amor, muitas vezes excluindo outras buscas no desenvolvimento pessoal. Quando perseguimos o amor, constantemente buscamos alguém para nos completar, satisfazer e dar sentido à nossa vida. À primeira vista, isso pode não parecer um problema menos afinal. O amor é uma parte bonita e enriquecedora da experiência humana. No entanto, quando o examinamos mais profundamente, fica claro que essa mentalidade pode levar a uma série de problemas. Primeiro, ela coloca nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Quando perseguimos o amor, frequentemente ligamos nossa autoestima e felicidade a estarmos ou não em um relacionamento romântico. Quando estamos solteiros, podemos nos sentir incompletos ou como se estivéssemos falhando. Segundo, quando nos concentramos tanto em encontrar o amor, podemos negligenciar outros aspectos importantes de nossas vidas, como nosso crescimento pessoal, nossas paixões ou nossas amizades. Podemos nos ver tanto em nossa busca que nos perdemos nossa individualidade e as qualidades que nos tornam únicos. Terceiro, perseguir o amor pode nos levar a relacionamentos não saudáveis. Quando nosso objetivo principal é estar em um relacionamento, qualquer relacionamento, podemos ignorar sinais de alerta, tolerar abusos ou nos conformar com parceiros que não são adequados para nós. Por fim, perseguir o amor pode se tornar uma busca interminável e insatisfatória. Estamos sempre em busca do amor, sempre vivendo no futuro, sempre buscando o próximo. Nunca estamos presentes, nunca estamos satisfeitos com o que temos agora, como disse Sêneca. Aquele que está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Perseguir o amor pode levar a uma vida de insatisfação e, em última análise, infelicidade. Lições estoicas sobre o amor. No entanto, isso não significa que os estoicos eram contra o amor. Muito pelo contrário, eles valorizavam o amor, mas defendiam uma abordagem diferente e mais consciente. Tomemos Epicteto, por exemplo. Suas lições se concentravam na ideia de controle, em distinguir entre as coisas que podemos controlar e aquelas que não podemos. De acordo com Epicteto, o amor se encaixa nesta última categoria em seus discursos. Ele aconselhava: lembra-te de que deves comportar-te na vida como num banquete. Se algo te for apresentado, estende a mão e toma a tua parte com moderação. Se passar por ti, não o detenhas. Se não chegou ainda, não estendas o teu desejo em relação a ele, mas espera até que te alcance. O que ele está dizendo aqui é que devemos apreciar o amor quando ele entra em nossas vidas, quando está presente, mas não tentar agarrá-lo desesperadamente quando está ausente. Nem nos apegarmos a ele com força quando tenta partir. Sêneca ensinou que devemos amar sem apegos, sabendo que todas as coisas são temporais. Isso não promove o desapego emocional ou a indiferença, mas fomenta a resistência à mudança e à perda. Ele aconselhou: quem ama com desejo está sempre angustiado. Marco Aurélio expressou sentimentos semelhantes em suas meditações. Ele escreveu: aceita as coisas às quais o destino te prendeu. Ama as pessoas com as quais o destino te uniu, mas faz isso com todo o teu coração. Este conselho nos encoraja a nos comprometermos plenamente com o amor quando ele entra em nossas vidas, mas a fazê-lo com sinceridade, sem nos desesperarmos. Os benefícios de não perseguir o amor. Adotar a perspectiva estoica de não perseguir o amor pode melhorar drasticamente sua vida. Isso pode parecer contraditório em um mundo onde frequentemente somos incentivados a perseguir o que queremos com determinação implacável. No entanto, o estoicismo nos ensina uma abordagem mais matizada. Em primeiro lugar, não perseguir o amor pode levar a um profundo senso de resiliência emocional. Quando relacionamos nossa felicidade e autoestima a estarmos ou não em um relacionamento,
Nos tornamos suscetíveis a agitações emocionais ao dar um passo para trás e não buscar o amor com fervor. Podemos criar um equilíbrio emocional que permanece estável, independentemente de o amor estar presente ou não em nossas vidas. Em segundo lugar, não perseguir o amor promove a autorrealização. É fácil cair na armadilha de acreditar que precisamos de outra pessoa para nos completar. No entanto, o estoicismo promove a ideia de que já somos completos e capazes de encontrar satisfação dentro de nós mesmos. Aplicando os princípios estoicos, a transição de uma mentalidade de perseguição para uma de autorrealização não é tarefa fácil. Requer introspecção, paciência e comprometimento. Então, como podemos colocar esses princípios estoicos em prática em nossa vida cotidiana? Autoconsciência. Comece reconhecendo seus padrões. Você está constantemente em busca de validação dos outros. Pula de um relacionamento para outro por medo de ficar sozinho. Seja honesto consigo mesmo sobre esses padrões, pois isso é o primeiro passo para a mudança. Amor próprio, em vez de procurar o amor externamente. Comece a cultivar lá dentro de si. Pratique atividades de autocuidado. Explore seus interesses e construa uma vida que você ame. Independentemente de estar ou não em um relacionamento, abraçar a solidão. Os estoicos valorizavam a solidão, pois ela oferece espaço para entender a si mesmo, refletir e crescer. Dedique tempo para estar sozinho e aprenda a apreciar sua própria companhia. Paciência. Em uma era de aplicativos de encontros, é fácil ficar obcecado com a busca pelo amor. Pratique a paciência e permita que o amor chegue de maneira orgânica e no seu próprio ritmo. Relações conscientes. Quando entrar em um relacionamento, mantenha os princípios estoicos em mente. Mantenha sua independência. Não faça do relacionamento sua única fonte de felicidade. E a seguir sei de que haja respeito e compreensão mútuos. Resiliência emocional. Aprenda a lidar melhor com suas emoções. O estoicismo não significa não sentir nada, mas sim não permitir que suas emoções controlem suas ações e decisões. Lembre-se de que isso é uma jornada, e haverá dias em que será difícil, e está tudo bem. A mudança leva tempo, mas a cada passo que você dá, está mais perto de uma vida de resiliência emocional, autorrealização e relacionamentos mais saudáveis. Os estoicos nos ensinaram a apreciar o amor quando ele está presente, soltá-lo quando não está, e sempre manter nossa paz interna e autorrespeito. Como disse o renomado filósofo estoico, o homem sereno e tranquilo não é aquele que fugiu das coisas, mas sim aquele que é seu mestre. É isso que todos aspiramos a nos tornar, mestres de nossas emoções e de nossas vidas. Você já sentiu como se sua tranquilidade tivesse sido roubada por alguém que simplesmente não o valorizou? Como se, mesmo após o término, dor insistisse em permanecer como um visitante indesejado que se recusa a partir? Se isso soa familiar, este conteúdo é para você. Hoje descobrirá por que o melhor conselho estoico é direto e libertador: não sofra por ninguém. Isso não é sobre frieza ou indiferença. É sobre força, clareza e amor próprio. É sobre parar de dar poder a quem não merece e começar a cuidar da única pessoa que realmente importa em sua vida. Você mesmo. O estoicismo, uma filosofia que atravessa séculos, nos ensina algo transformador. Não é o que acontece fora de nós que nos machuca, mas o que fazemos com isso dentro da nossa mente. Quando você entende isso de verdade, ninguém mais consegue controlá-lo emocionalmente neste conteúdo. Vamos mergulhar nos princípios mais práticos do estoicismo, para que você nunca mais se prenda, emocionalmente, a quem não o respeita, não o escuta ou não o valoriza. É hora de virar a chave, recuperar sua autonomia emocional e construir uma paz interior que não dependa de ninguém. Lição 1. O sofrimento vem de dentro, não dos outros. Quando alguém nos fere, a dor que sentimos parece vir diretamente daquela ação, menos a rejeição, a traição, a indiferença. Tudo isso parece nos atingir como uma flecha certeira, mas a verdade revelada pelo estoicismo é muito mais profunda e libertadora. O que realmente nos machuca não é o que a outra pessoa fez, mas o que decidimos acreditar sobre aquilo. A forma como interpretamos o que aconteceu
a história que contamos para nós mesmos depois do impacto. Essa história, muitas vezes, é mais cruel do que o próprio fato. O filósofo estoico Epicteto foi direto ao ponto ao ensinar que não somos afetados pelos eventos externos, mas pela maneira como pensamos sobre eles. Isso pode soar duro à primeira vista, mas é um convite à liberdade, porque se o sofrimento não está nas mãos dos outros, está nas nossas. Isso significa que temos o poder de transformar nossa dor. Muitas vezes, quando somos abandonados ou traídos, criamos narrativas que reforçam a dor. Achamos que não somos bons o suficiente, que fomos enganados porque somos ingênuos, ou que jamais seremos amados de verdade. Mas essas conclusões não são verdades absolutas, são apenas interpretações carregadas de emoção. A filosofia estoica não nos pede para virar robôs emocionais. O que ela propõe é assumir a responsabilidade sobre a forma como lidamos com as emoções. Ao reconhecer que o sofrimento nasce da nossa mente, ganhamos poder sobre ele. Lição 2. Apego emocional é a raiz da dor. Amar não é o problema. Amar é humano, é belo e faz parte da nossa experiência neste mundo. O erro, o que realmente nos fere, é a dependência que muitas vezes colocamos disfarçada nesse amor. Quando passamos a acreditar que só somos completos com a presença de alguém, colocamos nosso bem-estar nas mãos de outra pessoa. E aí qualquer afastamento, qualquer silêncio, qualquer mudança de comportamento nos desequilibra profundamente. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que a maior fonte de sofrimento é a dependência emocional. E isso é um alerta sério, porque a dependência cria uma ilusão, a de que sem o outro não temos valor, propósito ou felicidade. A liberdade emocional só começa quando entendemos isso com clareza. Essa liberdade não é frieza, é maturidade. Não significa se fechar para os vínculos ou se tornar indiferente, mas sim se responsabilizar pelo próprio equilíbrio. Apego emocional é diferente de afeto. O afeto flui, acolhe, respeita o espaço do outro. E também se respeita. O apego, por outro lado, sufoca, exige, cobra, teme. Lição 3. Autossuficiência é liberdade. Autossuficiência, no estoicismo, não é sinônimo de isolamento ou frieza, mas de força interior. É a capacidade de manter a própria estabilidade emocional mesmo em meio ao caos externo. Estoicos nunca pregaram a solidão como ideal de vida, mas sim a integridade, o tipo de solidez interna que permite que alguém se relacione com o mundo sem perder a si mesmo. A verdadeira liberdade emocional nasce do reconhecimento de que já somos inteiros. Não estamos incompletos esperando por alguém que venha nos completar. Isso é uma ideia romântica, mas perigosa, porque quando acreditamos que só seremos felizes ao lado de alguém, damos a essa pessoa o controle da nossa alegria ou da nossa dor. Ser autossuficiente emocionalmente é, acima de tudo, um compromisso com a própria paz. É assumir a responsabilidade de se cuidar, de se ouvir, de se apoiar nos momentos difíceis. Lição 4. Aceitar a realidade é o primeiro passo para a paz. Nada consome mais energia emocional do que a recusa em aceitar o que já aconteceu. Quando algo nos machuca, é natural o impulso de querer voltar no tempo, corrigir, entender melhor, encontrar culpados ou imaginar 1000 versões diferentes do que poderia ter sido. Mas esse movimento mental, por mais humano que seja, é também a fonte silenciosa de um sofrimento contínuo, porque enquanto resistimos à realidade, permanecemos presos a ela. Aceitar não é se conformar, não é desistir, muito menos aprovar o que aconteceu. É simplesmente reconhecer que o fato está consumado, que por mais que desejemos o contrário, certas coisas aconteceram. Certas pessoas partiram, certas palavras foram ditas, e não há nada que possa apagar isso. A filosofia estoica nos propõe algo mais sábio, redirecionar a nossa energia. Em vez de gastá-la remoendo, resistindo e desejando um passado diferente, podemos usá-la para cuidar do presente. Lição 5. Reescreva sua história. Todos nós carregamos cicatrizes. Algumas são visíveis, outras estão bem escondidas, enterradas em silêncios, em lembranças que preferimos não tocar. A vida, em algum momento, nos quebra, e isso é inevitável, mas o que o estoicismo nos ensina
com profundidade é que nós não somos definidos por aquilo que nos aconteceu, e sim pelo que escolhemos fazer com o que nos aconteceu. O pessoal pode ter deixado marcas, mas ele não precisa determinar seu destino. Você não é o que fizeram com você. Você é a resposta que deu, ou que ainda pode dar menos a isso tudo. Reescrever sua história não é fingir que nada doeu. É justamente o contrário. É acolher tudo o que doeu e ainda assim escolher seguir com mais consciência, mais força, mais presença e, acima de tudo, com mais verdade. Lição 6. Você é suficiente. Grande parte da dor que sentimos quando somos deixados ou ignorados não vem do abandono em si, mas da crença de que aquilo diz algo sobre nosso valor. É como se, ao não sermos escolhidos, algo dentro de nós fosse invalidado. O estoicismo, porém, nos convida a romper com essa lógica desde a raiz. Você não precisa ser escolhido por ninguém para ter valor. Você já nasceu completo. Nada que alguém diga ou faça pode mudar isso. Quando você acredita que é suficiente, começa a se relacionar com o mundo de um lugar diferente. Já não implora por atenção, não se molda para agradar. Não negocia sua dignidade em troca de presença, estar bem consigo. Mesmo é um dos maiores atos de poder que você pode cultivar. Porque quem se basta, não se contenta com migalhas. Quem se reconhece, não se anula. E quem se aceita, não precisa convencer ninguém do próprio valor. Lição 7. Liberdade interior. Menos ninguém pode ferir você sem permissão. Há uma força imensa em reconhecer que ninguém tem acesso direto ao seu mundo interno sem o seu consentimento. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, nos deixou um ensinamento que atravessa séculos. Escolha não ser prejudicado, e você não será. Em outras palavras, o que nos atinge não é o que o outro faz, mas o quanto permitimos que aquilo nos afete. Essa é uma das maiores formas de liberdade que um ser humano pode conquistar. A liberdade interior, a maioria das pessoas vive acreditando que está à mercê das ações alheias. Quando alguém nos critica, nos abandona ou nos ignora, sentimos como se algo dentro de nós tivesse sido arrancado. Mas essa sensação só se sustenta quando damos ao outro o poder de definir nosso valor. Você pode ser alvo de injustiça, de rejeição, de desprezo, mas nada disso tem o poder de ferir sua essência, menos a menos que você entregue esse poder. A dignidade não é algo que se perde com facilidade. Ela só pode ser renunciada. O verdadeiro poder está na escolha. Como reagir, escolher o que vai carregar e o que vai deixar passar. E essa escolha não depende do que acontece fora, mas do que você decide proteger dentro de si. Ao entender que as atitudes dos outros dizem muito mais sobre eles do que sobre você, começa a surgir uma nova forma de ver o mundo, uma visão mais clara, mais leve, menos reativa. Essa liberdade não significa que você se torna indiferente ou insensível. Pelo contrário, significa que você sente tudo, mas não é dominado por nada. Você aprende a observar a dor sem se fundir a ela. Aprende a reconhecer a mágoa sem dixá-la a definir sua identidade. A prática dessa liberdade começa no instante em que você decide pausar antes de reagir, quando escolhe refletir em vez de quando responde com clareza em vez de agir por impulso, quando esse respeito próprio está firme, a opinião dos outros já não tem o mesmo peso. A crítica não fere, o desprezo não define e a rejeição não paralisa, porque quem sabe o próprio valor não precisa que outros o confirmem. Se este conteúdo tocou em algo dentro de você, deixe nos comentários. Eu escolho minha paz ou escreva o que está deixando para trás hoje. Esse pode ser seu primeiro passo em uma nova direção. A melhoria pessoal é uma jornada em que todos estamos juntos. Continue fortalecendo essa jornada de autoconhecimento e liberdade emocional. Até a próxima.